Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este 29º domingo do tempo comum do ano C, que se encontra lá em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Rapidinho antes de começar, quero só anunciar para você que essa semana eu vou estar realizando o sorteio deste livro sobre o Antigo Testamento. Você que se tornar membro do canal até o meio-dia do próximo domingo, você vai estar concorrendo a este livro, tá bom? Que eu vou enviar pelos correios para sua casa. Então torne-se membro e assim você vai estar concorrendo a ele. E assim você também me ajuda a evangelizar. Vamos para o Evangelho. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. E nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus, e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amados irmãos e irmãs, para começar a explicar esse evangelho, eu quero lhe contar uma historinha. Aí depois a gente vai para o evangelho, tá bom? Conta-se certa vez que existiam três amigos que estavam andando na rua e de repente eles encontraram Deus. E aí Deus estava num lindo carro, com muitos anjos ao redor dele. Estes três amigos foram pedir a Deus alguma coisa. Ele disse que ia dar o que eles pedissem. O primeiro deles pediu riqueza. E aí Deus concedeu riqueza àquela pessoa. Concedeu o dinheiro que ele queria. O segundo pediu para ser o homem mais belo que existia na face da terra. Na cabeça dele, se ele fosse muito belo, ele conseguiria as melhores esposas, ele conseguiria os melhores empregos e por aí vai. Deus então foi e concedeu. O terceiro se questionou, pensou, parou um pouco e percebeu que não tinha nada para pedir a Deus. Apenas para que fosse feita a vontade dele. Deus, naquele momento, fez um semblante de surpresa e entregou para aquele jovem uma bolsa com alguma coisa dentro. Deus foi embora e aí ele abriu aquela bolsa. Quando ele olhou, tinha uma pedra. Ele ficou um pouco desanimado. Mas dentro dele existia a fé, e por ter a fé, mesmo sem entender aquela pedra, ele levou ela com ele. Chegando em casa, ele tentou lapidar aquela pedra o máximo que podia para tentar encontrar o que tinha ali dentro, porque na cabeça dele tinha algo guardado. Eis que ele encontrou um diamante. Isso. A pedra mais rara da natureza, digamos assim, que tem um valor gigantesco. Naquele momento em que ele viu aquela cena, ele mudou sua vida inteira. Comprou nova casa, estruturou tudo, enfim. Muito tempo depois, já tarde da noite, ele escuta alguém bater na sua porta. Quando ele abre, encontrou dois jovens, com o rosto um pouco acabado, com uma grande enfermidade. Ele não demorou para descobrir que eram aqueles dois outros amigos. Na verdade, aqueles dois amigos, mesmo tendo pedido o que queriam, e Deus tendo dado o que eles tinham pedido, eles não souberam usufruir muito bem. Moral da história. Muitas e muitas vezes na nossa oração a gente pede algo a Deus. A gente pede o que é a nossa própria vontade. Mas às vezes Deus nos dá pedras, nos dá obstáculos, nos dá provações. E nós precisamos saber usufruir bem de cada pedra que Deus nos dá, de cada situação que Ele nos dá. Porque é por essas adversidades que nós vamos aprendendo. E você pode se perguntar por que eu contei isso. Eu não estou enrolando vocês. É para que nós possamos entender melhor esse texto. Aqui nos apresenta, no capítulo 18 de Lucas, ela é uma continuidade do capítulo 17, em que os fariseus perguntavam a Jesus sobre a vinda do reino. E Jesus vai contar esta parábola. E aí, o desejo, já diz no versículo número 1, para mostrar a importância de rezar sempre. Aqui aparece um juiz que não teme a Deus. Claro, eu vou fazer uma análise judaica. Esse juiz representa muito bem a Torá. Nós podemos usar a Torá ao nosso bel prazer e tirando Deus da situação. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia.
Então talvez quando eu abuso o poder, quando eu pego a palavra pela palavra e tiro o amor ali de dentro, fica só palavras secas, o que é que pode acontecer? Eu posso ser alguém que não tema a Deus. Eu posso ser alguém que não respeite o outro, que não ame o outro. E aí depois vai dizer no versículo 3 que ali tinha uma viúva que vem à procura desse juiz. Ora, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, a viúva, juntamente com o órfão e com o estrangeiro, era a tríade social que se compreendia que Deus tinha muita misericórdia, que Deus tinha zelo, que Deus tinha cuidado. E aí ela vai pedir para que esse juiz faça justiça contra o seu adversário. Aqui não diz que adversário é esse. Ela apenas pede para que ele faça justiça. Ora, biblicamente falando, um dos argumentos que nós temos para a palavra justiça é fazer a vontade de Deus. Então ela, assim como aquela historinha que eu contei, ela pediu para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Só que tem um problema, né? Esse juiz não era temente a Deus, já se diz aqui. Só que fala-se, dentro do texto, no versículo 4, que durante muito tempo ele se recusou. Mesmo que o texto não diga muito claramente, mas essa mulher ela foi muito insistente. Porque conforme ele dizia que não queria, ela pedia a mesma coisa. Conforme ele dizia que não queria, ela pediu, quero que seja feita a justiça, ou seja, a vontade de Deus. As bênçãos de Deus, porque é assim que se compreendia, que Deus não desamparava a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. O juiz, mesmo não temendo a Deus, o juiz, mesmo não respeitando homem algum, já vai dizer o seguinte, que ela aborreceu tanto que ele vai fazer a vontade de Deus. E aí o que é que Jesus faz? Se o juiz, que não teme a Deus, que não respeita o outro, portanto não ama, faz isso, imagina Deus que é amor. Imagina Deus que ele é a excelência, ele é o sumo bem, ele é a sabedoria. Imagina ele. Por isso que ele vai dizer aqui claramente, né? E Deus então não vai realizar a sua vontade, ou seja, fazer a sua justiça, aqueles que escolheu, que gritam dia e noite, que rezam, que pedem. Será que Deus vai fazer-nos esperar? E aí eu digo para você, você pode dizer, mas eu peço, Deus não me escuta. A viúva não pediu qualquer coisa. Ela pediu para que fosse feita a vontade de Deus. Quanto mais nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus, mais de fato a coisa vai acontecer, porque Deus não faz a gente esperar diante disso. Mas no final, no versículo 8, chama-se a atenção para uma coisa, e é isso que nós podemos colocar de reflexão. Aqui diz, mas o Filho do Homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, quando um dia Jesus voltar, ele vai encontrar homens e mulheres como essa viúva que pedem para que seja feita a vontade de Deus? Quem vai responder isso sou eu e você. Porque se a resposta é não, é porque nem a gente está buscando ter fé, não é? Nós somos chamados não apenas a termos fé, mas a fazermos como a segunda leitura dizia, a proclamar a palavra de modo oportuno e inoportuno para gerar fé onde estivermos. Nós somos chamados a diante dos Moiséses que derrubam seus braços, que baixam seus braços pelo cansaço, sermos Aarões e Ur, erguendo, para que de fato, quando um dia o Senhor voltar, ele encontre muita fé sobre esta terra. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.